Vamos buscar no Evangelho nossa libertação. Ó Brasil, pátria amada do nosso coração. Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Campanha de divulgação do Consolador Prometido, dádiva divina da terceira revelação, materializada na obra básica e subsidiárias da codificação espírita, trazidas ao mundo pelos emissários do Senhor, que semeiam as diretrizes reveladoras de Deus, a forjar nossa evolução moral, apontando-nos rumo à nova era. Leitura e estudo do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Obra ditada pelo Espírito Humberto de Campos, ao médium Chico Xavier. Iniciemos então a leitura deste capítulo de número 5, intitulado Os Escravos. Certo dia, preparava-se, numa das esferas superiores do infinito, o encontro de Ismael, com aquele que será sempre caminho, verdade e vida. Por toda a parte, abriam-se flores evanescentes, oriundas de um solo de radiosas neblinas. Luzes policrômicas enfeitavam todas as paisagens celestes, que se perdiam na incomensurável extensão dos espaços felizes. Rodeado dos seres santificados e venturosos, que constituem a coorte luminosa, de seus mensageiros abnegados, recebeu o Senhor, com a sua complacência, o emissário dileto do seu amor nas terras do Cruzeiro. Ismael, porém, não trazia no coração o sinal da alegria. Seus traços fisionômicos deixavam mesmo transparecer angelical amargura. Senhor, exclama ele, sinto dificuldades para fazer prevalecer os vossos desígnios, nos territórios onde pairam as vossas bênçãos dulcificantes. A civilização, que ali se inicia, sob os imperativos da vossa vontade compassiva e misericordiosa, acaba de ser contaminada por lamentáveis acontecimentos. Os donatários dos imensos latifúndios de Santa Cruz, fizeram-se à vela, escravizando os negros indefesos da Luanda, da Guiné e de Angola. Infelizmente, os pobres cativos, miseráveis e desditosos, chegam à pátria do vosso Evangelho, como se fossem animais bravios e selvagens, sem coração e sem consciência. O mensageiro, porém, não conseguiu continuar. Soluços divinos lhe rebentaram do peito opresso, evocando tão amargas lembranças. O Divino Mestre, porém, cingindo-o ao seu coração, augusto e magnânimo, explicou brandamente: Ismael, acerena teu mundo íntimo, no cumprimento dos sagrados deveres, que te foram confiados. Bem sabes, que os homens têm a sua responsabilidade pessoal, nos feitos que realizam em suas existências, isoladas e coletivas. Mas, se não podemos tolher-lhes aí a liberdade, também não podemos esquecer, que existe o Instituto Imortal da Justiça Divina, onde cada qual, receberá de conformidade com os seus atos. Havia eu determinado, que a terra do Cruzeiro se povoasse de raças humildes do planeta, buscando-se a colaboração dos povos sofredores das regiões africanas. Todavia, para que essa cooperação fosse efetivada, sem o atrito das armas, aproximei Portugal daquelas raças sofredoras, sem violências de qualquer natureza. A colaboração africana deveria, pois, verificar-se sem abalos perniciosos, no capítulo das minhas amorosas determinações.
O homem branco da Europa, entretanto, está prejudicado por uma educação espiritual condenável e deficiente. Desejando entregar-se ao prazer fictício dos sentidos, procura eximir-se aos trabalhos pesados da agricultura, alegando o pretexto dos climas considerados impiedosos. Eles terão a liberdade de humilhar os seus irmãos, em face da grande lei do arbítrio independente, embora limitado, instituído por Deus para reger a vida de todas as criaturas, dentro dos sagrados imperativos da responsabilidade individual. Mas, os que praticarem o nefando comércio sofrerão, igualmente, o mesmo martírio, nos dias do futuro, quando forem também vendidos, e flagelados em identidade de circunstâncias. Na sua sede nociva de gozo, os homens brancos ainda não perceberam que a evolução se processa pela prática do bem, e que todo o determinismo de nosso Pai deve assinalar-se pelo amai o próximo como a vós mesmos. Ignoram voluntariamente, que o mal gera outros males, com um largo cortejo de sofrimentos. Contudo, através dessas linhas tortuosas, impostas pela vontade livre das criaturas humanas, operarei com a minha misericórdia. Colocarei a minha luz sobre essas sombras, amenizando tão dolorosas crueldades. Prossegue com as tuas renúncias em favor do Evangelho e confia na vitória da providência divina. Calara-se a voz de Jesus, por instantes. Mais confortado, Ismael continuou: Senhor, não teríeis um meio direto de orientar a política dominante, no sentido de se purificar o ambiente moral da terra de Santa Cruz? Ao que o Divino Mestre ponderou sabiamente: não nos compete cercear os atos e intenções dos nossos semelhantes, e sim, cuidar intensamente de nós mesmos, considerando que cada um será justiçado na pauta de suas próprias obras. Infelizmente, Portugal, que representa um agrupamento de espíritos, trabalhadores e dedicados, remanescente dos antigos fenícios, não soube receber as facilidades que a misericórdia do Supremo Senhor do Universo lhe outorgou nestes últimos anos. Até aos meus ouvidos têm chegado as súplicas dolorosas das raças flageladas por sua prepotência e desmesuradas ambições. Na velha península, já não existe o povo mais pobre e mais laborioso da Europa. O luxo das conquistas lhe amoleceu as fibras criadoras, e todas as suas preciosas energias e qualidades de trabalho vêm esmorecendo sob o amontoado de riquezas fabulosas. Entretanto, o tempo é o grande mestre de todos os homens, e de todos os povos, e se não nos é possível cercear o arbítrio livre das almas, poderemos mudar o curso dos acontecimentos, a fim de que o povo lusitano aprenda, na dor e na miséria, as lições sagradas da experiência e da vida. Ismael retornou à luta, cheio de fervorosa coragem, e os acontecimentos foram modificados. Os donatários cruéis sofreram os mais tristes reveses no solo do Brasil. Os tupinambás e os tupiniquins, que se localizavam na Bahia, e haviam recebido Cabral, com as melhores expressões de fraternidade, reagiram contra os colonizadores, transformados, para eles, em desalmados verdugos. Lutas cruentas desencadearam contra os brancos, que lhes depravavam os costumes. A luxuosa expedição de João de Barros, que se destinava ao Maranhão, mas que saíra de Lisboa com instruções secretas, para conquistar o ouro dos Incas, no Peru, dispersou-se no mar, sofrendo os seus componentes, infinitos martírios,
e resgatando com elevados tributos de sofrimento, as suas criminosas intenções, na condenável aventura. Os tesouros das Índias, levaram o povo português, à decadência, e à miséria, pela disseminação dos artifícios do luxo, e pelas campanhas abomináveis da conquista, cheias de crueldade e de sangue. A sede de ouro, acarretava o abandono de todos os campos. A casa de Avis, sob cujo reinado, se iniciou o tráfico hediondo dos homens livres, desapareceu para sempre, depois de sucessivos desastres. Após a derrota de Dom Sebastião em Alcácer Quibir, o trono caiu nas mãos do cardeal Dom Henrique, e em 1580, Portugal, exânime, entrega-se ao domínio da Espanha, acentuando-se a sua decadência com Felipe II, o mais fanático, e o mais cruel, de todos os príncipes da Europa, do século XVI. Na formação da pátria do Evangelho, o homem branco alterara os fatores, com as suas taras estratificadas, e com a sua vontade independente. Jesus, no entanto, alterou os acontecimentos com o seu poder magnânimo e misericordioso. Os filhos da África foram humilhados e abatidos, no solo onde floresciam as suas bênçãos renovadoras e santificantes. O Senhor, porém, lhes sustentou o coração oprimido, iluminando o calvário dos seus indizíveis padecimentos, com a lâmpada suave do seu inesgotável amor. Através das linhas tortuosas dos homens, realizou Jesus os seus grandes e benditos objetivos, porque os negros das costas africanas foram uma das pedras angulares do monumento evangélico do coração do mundo. Sobre os seus ombros flagelados, carrearam-se quase todos os elementos materiais para a organização física do Brasil. E do manancial de humildade, de seus corações resignados e tristes, nasceram lições comovedoras, imunizando todos os espíritos, contra os excessos do imperialismo, e do orgulho injustificáveis das outras nações do planeta, dotando-se a alma brasileira, dos mais belos sentimentos de fraternidade, de ternura, e de perdão. Chegamos ao final deste capítulo. Não percam o próximo de número 6, a civilização brasileira. Muito obrigado, boa reflexão, que Jesus abençoe a todos. Brasil, terra de bênçãos, Brasil, celeiro de luz, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Brasil, reconstrução, Brasil, renovação, tempo novo de despertar, tempo de evangelizar. Bela é a vossa gente, buscando resgatar passado cheio de erros, no presente a trabalhar. Vamos buscar no Evangelho nossa libertação.
amar.